louvando a Deus. Eu ia ser mais duro que você, Fernando, chamar o povo para adorar, sabia? Porque de vez em quando eu vejo alguns programas de televisão que mostram pessoas adorando a ídolos humanos. Aí o cara inventa uma modinha lá qualquer, o povo acha bonito, né? Aí bate a mão assim, sai escorregando. Quer ver se você ri, você sabe o que é. Sabe. E o povo imita isso e acha normal. Agora, na casa de Deus, a gente não pode ir para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, isso que é estranho. Eu acho que não. Acho que na casa de Deus, onde a gente tem que dançar, extravasar. E se nós estivéssemos diante do Senhor Jesus, eu acho que os primeiros lugares deveriam ser realmente os lugares mais preenchidos, amém? Porque queremos estar perto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas isso é tempo para outra mensagem, hoje eu quero ser bonzinho, amém? Glória a Deus. Vamos, nesse momento, nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que alguma movimentação ainda de pais que saíram, voltaram, mas eu peço que você tenha total atenção agora. Talvez você que tenha facilidade de se distrair, tente não ficar tanto do meu lado direito. Eu pedi com ele traduzir para esse rapaz, eu já o conheço, ele já esteve na nossa igreja. Welcome, Luis, again. Thank you for coming. I met you the other day and it's good to have you with us, ok? Ele está um pouquinho elevado hoje, mas Deus trouxe ele aqui, amém? E eu creio que em tudo há propósito. Deus sabe todas as coisas e quem somos nós para dizer não? A casa do Senhor. Poucos dias pregamos uma mensagem falando justamente disso, que nós não temos que formatar a igreja a nossa forma de ser. Vamos esfregar ombros com pessoas diferentes de nós. Vamos nos sentar com pessoas que falam de forma diferente, pensam diferente, gostam de música diferente. Isso é a casa do Senhor, uma casa para todos os povos, amém? Então, nesse momento, eu queria que você pensasse em algo, mas não olhasse para ninguém. Você conhece alguém interesseiro? Não olhe para ninguém, nem pense. Todo mundo já teve a triste experiência de ter alguém interesseiro perto deles, né? Eu fico pensando como que interesseiros são chatos. Eles chegam na vida da gente como se fossem amigos. A verdade é que eles se aproximam de nós, dando aquele aspecto que gostam de nós. Geralmente estão nos bajulando, rindo de tudo que a gente fala, até as piadas sem graças, né? Gostam de ficar ali nos elogiando até nos nossos erros. Que isso, você é bom, não é bem assim não. As pessoas não te conhecem, não te dão devido valor. Usando um termo bem chato, são meio puxa-sacos, né? Eles gostam de ficar ali, né? Aqui na América chama apple polish. Gostam de ficar ali te bajulando. E é triste pensar que isso é uma realidade que todo mundo vai enfrentar. E pense numa coisa, geralmente não é porque você é rico. Geralmente é porque você tem algo que ele quer, que essa pessoa quer. E isso atrai esse tipo de gente. Eu chamo de chupa-cabra, né? Todo mundo já teve um chupa-cabra na sua vida. Pessoas que querem estar perto de você porque você pode lhe oferecer algo. A verdade, na vida, se a gente pudesse, nós escolheríamos estar com pessoas interessantes, não interesseiras. Quantos podem dizer amém? Interesseiros são chatos, são pessoas que incomodam, e, na verdade, não se importam nem um pouquinho com a gente. A prova disso é que, se der algum problema, eles são os primeiros a evaporar. Se você passar por uma dificuldade, aquela pessoa que estava ali sempre te bajulando, sempre te falando coisas, né, estão longe. Na hora que você mais precisa, eles desaparecem, porque são interesseiros. Só querem o que você pode oferecer. A melhor forma de você avaliar uma pessoa interesseira é observar as pessoas com que elas se relacionam. Se ela se relaciona somente com pessoas que podem lhe oferecer algo, corre delas, são interesseiras. Concorda comigo? Geralmente, pessoas não interesseiras se relacionam com pessoas que não podem oferecer nada a elas. Estão numa situação econômica, intelectual, social, que ela não se beneficia por nada, a não ser da própria amizade daquela pessoa. Agora, pessoas interesseiras não, querem sempre pessoas mais ricas, mais inteligentes, mais bonitas, mais tudo para estar com elas. Porque elas acham que isso, de alguma forma, é bom para elas. Elas querem estar com pessoas que possam fazer algo por elas. Eu pensava essa mensagem de hoje e eu pensei, o que poderia trazer bem a ilustração do texto que nós vamos ler hoje? E eu acho que o interesseiro se encaixa bem com o texto que a gente vai ler hoje. Nem Jesus escapou dos interesseiros, você sabia disso? Significa que você não vai escapar deles. Significa que eles vão estar sempre nos aproximando de nós. Eu quero que você leia comigo, eu não tenho projetado, o texto de Lucas, capítulo 23, bem-vindo à nossa terceira série da mensagem, não um fã, mas sim um seguidor comprometido com o Senhor. Nessa série, dessa mensagem de hoje, a gente vai ver justamente
como identificar o interesseiro e como a gente pode ver que os interesseiros, na verdade, são fãs. Eles não querem, de fato, envolvimento sério. Eles só querem se beneficiar. Lucas capítulo 7, verso 23 em diante. Lucas nos conta a história, versos 36 em diante. Todos encontraram? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe perguntou: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. 2 homens deviam certo credor. Um lhe havia devido 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas ela, esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Verso 48. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Amém? Linda essa história, essa parábola. É uma história, na verdade, que Jesus conta, e dentro dela conta uma parábola. Ela é marcante, ela sem dúvida traz em nossas vidas uma imagem. Você consegue quase que visualizar esse dia que essa cena ocorreu. Eu fiquei imaginando Jesus e eu tentei visualizar isso da melhor forma e fui em busca do que poderia ter sido aquela cena. E eu via imagens, pinturas de como as pessoas comiam naquela época. Era comum as pessoas se reclinarem, não havia mesas, mas uma mesa bem baixinha era colocada os alimentos e eles se reclinavam em almofadas. E havia ali um espaço atrás onde os pés ficavam, onde os servos passavam para colocar as comidas ou as bebidas em cima da mesa, é onde eles trafegavam. Então o espaço que ficava aos pés era o espaço reservado aos servos, aos empregados. E as pessoas que recebiam ou estavam convidadas à mesa se punham frente uma à outra, deixando os pés de fora. É como se eu me inclinasse aqui e deixasse os meus pés para cá. E se você pensar bem, naqueles dias não haviam ruas asfaltadas, os lugares que eles caminhavam eram bem sujos, bem empoeirados, com bastante fezes de animais. E as pessoas caminhavam de chinelos, e os pés ficavam bem empoeirados. E era comum quando você chegava na casa de alguém, principalmente para comer, por higiene também, por receber bem a pessoa, deixar sempre uma vasilha de água na entrada, com um servo, um escravo, pronto para lavar os pés de quem chegava para comer, porque aquelas pessoas vinham das ruas e elas tinham que, de alguma forma, se lavar. E lavavam-se os pés dessas pessoas, enxugavam, depois davam um beijo nessa pessoa no rosto, e depois pegavam um tipo de óleo barato, de oliva, e ungia a cabeça da pessoa, era uma espécie de perfume. Quando você
pega um óleo de oliva de qualidade, eles têm um cheiro muito gostoso, muito agradável. E era uma forma de melhorar a fragrância que exalava do corpo daquela pessoa que caminhava no sol. Ou seja, sentaram para comer e mau cheiro é ruim, né? Então se colocava ali um olhinho para disfarçar. E era uma forma carinhosa, um costume, uma forma de honrar quem estava sendo convidado para comer na casa de outrem. E é interessante que Jesus não recebe nenhum desses tipos de costume. Nada disso é oferecido a Jesus. E Jesus está ali, eu fico imaginando, na mesa, com Simão. Todo cheio de panca, estou convidando o mestre para comer na minha casa. Jesus hoje é meu convidado. Mas não só os sinais demonstravam que ele fazia parte de um grupo de fãs, como o seu coração, aquilo que estava dentro dele. Eu não sei se essa notícia te incomoda, mas Deus conhece você intimamente. Alguns podem se incomodar com isso, outros gostar. Se incomodar porque Deus sabe exatamente o que você está pensando agora. Não gosto do pastor Max. Ele pensou. Ele sabe que você não gosta de mim. Eu preferia estar em tal lugar agora. Deus sabe o que você acabou de pensar. Aquele pensamento que você não gostaria de ter, Deus sabe. E como eu disse, alguns se incomodariam muito em saber que Deus te conhece intimamente. Deus sabe tudo que vai dentro de você. Simão não sabia que Jesus sabia o que estava dentro dele. Ele fez todo aquele aparato, todo aquele jantar, embora não demonstrou nas ações que ele estava querendo honrar Jesus, mas dentro do coração ele também não tinha honra nenhuma de Jesus. Tanto é que em um dos momentos a gente leu que ele julga Jesus. Ele coloca Jesus ali contra a parede e fala assim: na verdade não é quem eu estou pensando que ele é. Porque se ele fosse de fato um profeta de Deus, ele saberia quem está tocando nele. Ou seja, na hora Jesus já sabia o que estava no coração dele, por isso que ele conta aquela parábola. E eu não sei, alguns se assustariam em saber que Jesus sabe o que vai dentro de você. Jesus te conhece intimamente. Quando eu penso na palavra intimidade, eu penso na palavra que é usada em Gênesis capítulo 4. A primeira vez que aparece, se você quiser ir comigo. Gênesis capítulo 4, nas versões mais antigas, não na NVI, mas Almeida, revista, corrigida, se você tem uma versão mais antiga, vai usar a palavra conhecer ali. Capítulo 4, versículo 1 de Gênesis, depois de Deus ter dado a Adão, a sua mulher, depois de Deus ter criado homem, mulher, verso número 1 diz: Adão conheceu Eva. Quantos tem essa versão, conheceu? Alguém? A NVI já coloca de uma outra forma. A NVI coloca, teve relações com ela. Ou em algumas versões, se deitou com ela. Porque esta é o sentido da palavra intimidade, conhecer da Bíblia. A palavra é yadá, eu não falo isso para impressionar, mas eu fui procurar onde que essa palavra aparece na Bíblia, em todos os lugares que ela aparece. E é interessante que os autores que escreveram a Bíblia poderiam ter escolhido outras palavras, e não necessariamente essas, poderiam ter escolhido palavras que em outros lugares eles escolhem, por exemplo, como teve relações sexuais, como é a palavra utilizada ali em Gênesis capítulo 19, quando os anjos que foram enviados àquela cidade foram convidados a ter relações com as pessoas daquela cidade. E a palavra ali não é intimidade, não é yadá, não é conhecer no sentido que a gente vai falar aqui hoje, que Deus te conhece intimamente. Poderia ter usado a palavra de reprodução, de multiplicar e reproduzir, como Deus ordenou em Gênesis 1, 27. Mas aqui é uma palavra totalmente diferente. Eu estava vendo que alguns autores chamam essa palavra de a mistura das almas. Quando Adão conheceu Eva, como Adão teve, é muito mais do que atos sexuais. Era muito mais do que um relacionamento carnal íntimo. Era a mistura das almas. Deus te conhece no mais profundo. É como se você fizesse parte de Deus. Quantas mães tem presente aqui? Domingo passado foi dia das mães, muitas de vocês faltaram. Eu amo vocês, por isso eu perdoo hoje. Mas sabe de uma coisa? Só mãe sabe o que eu vou dizer. Quando mãe tem um filhinho, seja ele garoto ou garotinha, eu sou pai de 2 meninas, lindas meninas,
Por mais que eu as ame, eu não consegui desenvolver o nível de intimidade que a minha esposa conseguiu. É incrível, mulher. A criança chora, ela fala, está com fome. Eu olho assim, como é que ela sabe? Ela chorou, eu falei, é manha. Aí eu falo, como é que ela sabe que é manha? Ela chorou, ela está com frio, ela está com fome, ela está suja. Eu falo, meu Deus, que código é esse que eu não entendo? E vai ver exatamente aquilo. Às vezes a gente percebia que a criança chorava, eu falava, isso é mãe. Ela, não, ela está molhada. E ela estava molhada, ela trocava, parava de chorar. Eu posso te explicar o que eu quiser sobre intimidade. Eu posso definir a palavra, mas só entende intimidade quem chega a um nível de relacionamento assim, que a alma está envolvida com o outro. Por isso que existem muitos casais que estão casados, fisicamente unidos, mas não têm intimidade. A alma não está unida. Não se conhece a profundidade do outro ser. E no que eu digo, que Deus te conhece intimamente, eu quero te dizer, Deus te conhece na maior profundidade do teu ser. Não há nada oculto diante de Deus. Como eu disse, isso pode ser assustador para alguns. Mas pode ser bom, porque um verdadeiro discípulo de Jesus quer ser conhecido. Quer que o Senhor vasculhe todas as áreas da sua vida. Quer que o Senhor penetre no mais íntimo do teu ser. É como disse o salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho almo, sonda-me. Penetra dentro de mim, na minha alma, e me limpa. Quem realmente quer seguir Jesus não tem medo do olhar, penetrante do Senhor. Não tem medo de saber que o Senhor conhece, mesmo que dentro de nós haja pecado. Como Jesus não fez nenhuma acepção, ele conhecia tanto que estava dentro do coração de Simão, como estava dentro daquela mulher. Ele sabia que ela era uma pecadora. Por isso que as palavras de Jesus a ela não foram palavras, você está curada. Não foram palavras, olha, você vai estar restaurada emocionalmente a partir de agora. Não, Jesus sabia, o problema dela era o quê? Pecado. E a palavra liberada para ela era pecado, porque Jesus conhecia ela intimamente. Mas não só Deus nos conhece intimamente, Deus quer que você o conheça a Ele intimamente. Quantos podem dizer amém? Deus quer que você penetre naquilo que Ele é em essência, o mais profundo. É tão interessante, eu disse que a palavra conhecer, que é usada para relacionamento sexual, para o homem ou a mulher, é a mesma palavra usada para o nosso relacionamento com Deus na Bíblia. Isso é um mistério que ninguém consegue entender. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Oséias capítulo 6, Oséias diz o seguinte, uma passagem bem conhecida. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra é a mesma, Yadá. É a mesma palavra utilizada em Gênesis para Adão conhecendo Eva. E o autor Oséias está chamando a gente para ter um nível de intimidade com Deus que existe entre um homem e uma mulher. A intimidade mais profunda. É como a Bíblia chama de uma só carne. É um mistério tremendo. O autor do universo, o criador de todas as coisas, está chamando eu e você para ter um nível de intimidade profundo com Ele. Não só Ele te conhece, mas Ele quer que você o conheça profundamente. Isso para um fã assusta. Porque intimidade envolve algo que quem está em intimidade sabe. Intimidade e dor, desilusão andam de mão dadas. Porque ser íntimo de alguém é ser vulnerável. Quantos sabem o que eu estou falando? Quando você se abre intimamente para alguém, você está correndo riscos. E pessoas que já passaram por experiências de traição, pessoas que já passaram por experiências de se abrir por outra pessoa, na maior profundidade da sua alma, e foram traídas, ela sabe, intimidade é perigoso. Intimidade leva riscos. Então essas pessoas geralmente têm medo de ser íntimas com outras pessoas e acabam refletindo isso com Deus. Elas têm medo de se envolver intimamente com Deus. A intimidade lembra dor. A intimidade lembra possíveis frustrações. Quando Deus nos convida para ter intimidade com Ele, eu quero que você saiba uma coisa. O desejo de Deus nunca é te machucar. Quantos podem dizer amém? O desejo de Deus nunca é te envergonhar, nunca é te expor. Nunca é causar dano em você. O desejo de Deus é que você aprenda com Ele, seja como Ele, receba dEle.
Davi, no Salmo 139, se você quiser abrir, disse algo tremendo ali. Verso número 1. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces intimamente. É muito mais do que sabe quem eu sou. Você pode saber quem eu sou, mas não me conhece intimamente. Você pode saber quem é essa pessoa que está do teu lado, mas você não conhece ela intimamente. E às vezes nós perdemos a profundidade do que significa Deus quer que você o conheça. E você fala assim: mas eu sei sobre o Senhor. Eu sei sobre Jesus. Mas a pergunta é: você o conhece intimamente? Ao ponto de ser como um relacionamento íntimo, onde não há nada do que se esconder, onde não há vergonha, onde a mais pura relação é desenvolvida. A vergonha que existe entre os sexos opostos de estarem devidamente expostos fisicamente é comum. Por quê? Porque não existe intimidade. Mas na intimidade tudo isso desaparece. Quando existe uma aliança que essas pessoas querem desenvolver intimidade, isso vai embora. A vergonha vai embora. O medo vai embora. As pessoas se entregam corpo, alma e espírito, totalmente. E Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 2, tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe bem, verso 3, quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo de uma palavra chegar à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Davi está dizendo: Senhor, tu me conheces, tu me conheces, tu me conheces. Tu sabes exatamente como eu sou. Voltando ao exemplo do casal, quando um casal tem intimidade profunda, desenvolvida não pelo tempo somente, desenvolvido por uma profundidade de relacionamento. Eles querem ser íntimos. Basta um olhar para o outro, eles sabem o que eles estão pensando. Quantos sabem o que eu estou falando? Quantos casais estão presentes? Assim, eu sei. Eu sei que isso minha esposa não gostou. Eu sei que isso meu esposo não gostou. Porque a intimidade dos dois é profunda. É como Davi disse aqui: antes de sair a palavra da minha boca, tu já sabes. Tu me conheces intimamente. Tu me sondas e sabe quem eu sou. O nível de intimidade que Deus quer ter conosco é um nível de intimidade que você não vai ficar nunca a pensar: será que Deus vai gostar disso? Intimamente você já sabe, isso não agrada ao Senhor. Um seguidor de Deus não fica pensando: será que isso posso eu fazer? Ele já sabe, ele conhece Deus intimamente. No mais profundo de Deus, ele sabe. Não precisa nem do pastor falar alguma coisa, eu já sei quem meu Deus é. Eu não preciso nem que alguém me exorte sobre isso, eu sei como Deus é. Eu conheço Deus intimamente. Eu ando com Ele, eu me abri totalmente para Ele. Deus te conhece intimamente, Deus quer que você o conheça, para que possa refletir mais dele em você, porque quando as almas se misturam de um casal, e todo casal que está intimamente ligado sabe disso, você passa a ser parte dela e ela parte de você. Com o passar dos anos, as pessoas vão dizer: você está parecendo muito com fulano de tal. E eu já disse isso e repito: você não passa a ser como alguém só pelo tempo. A prova disso é que muitos de vocês gastam mais tempo com seus patrões, com seu trabalho, e não se parece nada com seu patrão. Você só se parece com quem você tem aliança, intimidade e relacionamento. Eu posso ter 3 horas somente com minha esposa, mas 3 horas de qualidade por dia. E porque a gente tem 3 horas de qualidade, existe uma aliança, a gente se envolve intimamente, e a gente passa a parecer um com o outro. A gente passa a adquirir características um do outro. E quando Deus te chama: eu quero que você me conheça intimamente, eu quero que você tenha características minhas. É tão interessante porque a gente pensa nisso e a gente fala assim: fulano está convertido há tanto tempo, mas não se parece nada com Deus. Tanto tempo andando com Deus e não recebeu ainda nada da alma de Deus, das características de Deus nele. Quanto sabe o que eu estou falando? Anos de igreja. A pessoa olha assim, é como o escritor de Hebreus fala assim: já eram para vocês serem mestres, e ainda é necessário que vos alimente com leite. Porque não cresceu, não recebeu de Deus. Estão em busca apenas, sabe, da parte estereótica de Deus, não querem intimidade com Deus. A mensagem de hoje envolve justamente isso: um verdadeiro seguidor de Deus, um verdadeiro discípulo.
é alguém que escolhe intimidade, enquanto que os fãs escolhem conhecimento. Quero que você volte comigo para a história de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 mostra justamente a diferença desses dois grupos de pessoas, do fã e do discípulo. Vamos olhar a história mais uma vez. Sabe qual era a grande diferença entre Simão e aquela mulher? Simão era um interesseiro, que eu disse no início. Simão só queria o que Jesus tinha ou podia dar a ele. Simão não queria intimidade com Jesus. Simão não queria ser conhecido por Jesus. A verdade está que quando Jesus repreende ele, naquilo que ele estava a pensar, no verso de número 40, Jesus fala assim: Simão, tenho algo para lhe perguntar. Qual que é a resposta de Simão? Diga-me, mestre. Pessoa leiteira, sabe aquela pessoa que você fala assim, eu tenho para te falar. A pessoa, sim, pode falar, mestrinho querido. Não tinha nada de mestre, ele só queria saber. Ele pensou, Jesus vai me ensinar alguma coisa, está na hora de eu receber. É aquele tipo de gente que vem para a casa de Deus e só está assim, o que o pastor hoje tem para me falar que eu preciso receber algo, alimentar a minha alma. Eu ia falar uma besteira. O cidadão não comeu nada de Deus a semana inteira e agora é a minha responsabilidade te alimentar. E tem que ser uma palavra boa, de qualidade, para me sustentar a semana inteira, porque eu não vou ler nada de Bíblia, não vou orar nada, tem que ser boa. Tem que ser uma palavra que vai dar sustância na minha alma. Coitado do pastor se esmaga aqui para trazer uma palavra e a pessoa ainda sai falando, podia ter sido melhor. Eu falaria assim, eu diria isso, eu colocaria isso. Excomungado, vai ler a Bíblia, vai se alimentar sozinho, vai tirar aqui a palavra de Deus e trazer alimento para a sua vida. Você não gosta do seu arroz e feijão, vai aprender a cozinhar diferente. Não é minha obrigação fazer escargot para você, lasanha, tudo que é tipo bom aqui não. É a sua obrigação aprender a comer também. Mas o fã é assim, diga-me pastor, prega aí, o que tem para mim hoje? E Jesus olha para ele e fala assim, eu tenho uma história para te contar. E conta a história, eu fico imaginando, era mais ou menos como Davi e Natã. Quando Davi chega ali, Natã fala assim, Davi, vem cá, tem uma história para te contar, diga, conta a história. Tolo. E ele conta a história. Existia um certo homem que tinha aqui tantas ovelhas, tantos gados, e o seu vizinho só tinha uma coitadinha, uma cabritinha, que gostava de tomar banho na varanda, né? Cabritinha dele. E ele, ao invés de matar todos aqueles animais que faziam parte do seu rebanho, vai lá e mata a cabrita do seu vizinho, que só tinha ela. O que um homem desse merece? Merece morrer. Pois é, esse homem é você. Mesma coisa que Jesus faz aqui. Simão, deixa eu te contar uma história. Simão, conte, mestre. Fã. Porque se conhecesse o Senhor intimamente, fala assim, lá vem alguma coisa, Deus vai falar comigo hoje. Quem é discípulo de Deus, discípulo de Jesus, sabe? Quando você chega no culto, a atmosfera fala assim, hoje Deus me descasca. Quanto sabe o que eu estou falando? A pessoa que é fã chega na igreja e fala assim, hoje o pastor vai pregar, todo mundo vai sair daqui até murcho. Não, o discípulo sabe, é para mim hoje, é eu que vou levar a pancada. Porque Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece intimamente. Essa palavra vai se encaixar exatamente comigo. E Jesus conta aquela história e ele fala, você é esse cara, você pouco amou. Porque você se acha num lugar melhor que os outros, Simão. Você se acha numa posição melhor pelo fato de você ser fariseu. E um fariseu era um líder religioso, era uma pessoa que estudava, era uma pessoa que estava, a princípio, seguindo os caminhos de Deus. Há pessoas que são fariseus completamente. Elas se acham melhor que os outros. O rapaz, eu não sei porque saiu, mas tem muita gente que fala assim, nossa, que Deus possa falar com ele hoje, possa libertá-lo. Que Deus possa te libertar, que Deus possa falar com você. E com ele Deus cuida, amém? Mas tem gente que acha que sempre porque é um coitado, ele precisa mais do que eu. O fariseu é assim, sempre acha que os outros é pior que ele. O fariseu é aquele que bate no peito, que bom que eu não sou como esse pecador, que vem drogado para a igreja. Eu vim hoje todo limpinho, todo cheiroso, participei do louvor, o Fernando mandou levantar a mão, eu levantei, cantei uns 3 lourinhos, já dei minha oferta, eu sou bom demais. Jesus fala assim, eu te conheço intimamente, eu sei o que vai no seu coração. Eu sei que de bom não tem nada em você. E se você fosse sincero, você estaria na posição daquela mulher, chorando perante o Senhor.
Porque não há nada bom em nós, irmãos. Se fosse possível isso, passasse um scanner assim dentro do nosso coração, e tudo que vai em mim, na minha mente, no seu coração, fosse colocado ali naquela televisão, eu acho que muitos de você ia pegar, esconder, sair correndo e falar, misericórdia, onde está isso? Está na sua mente. Você está pensando nisso agora? É a sua mente que está ali. É o que você pensa, é o que você está nesse momento ruminando. Uau! E Deus sabe isso. Tem gente que não se assusta com isso. Isso me traz um temor tremendo, irmãos. Isso me faz colocar, como disse o Senhor, né, uma vigília 24 horas na minha mente. É você estar num lugar e falar assim, nossa, que sangue de Jesus tem poder. É como disse o Senhor, levando pensamentos cativos à presença de Cristo. Porque Deus sabe o que vai dentro de nós. Tem gente que não se incomoda. A mente é como um órgão sem domínio. Vai voando e caminhando pela imensa... Tem uma música assim, né? Que os mais antigos conhecem. Acha que a mente não pode ser trazida, dominada, controlada pelo poder do Espírito. Ainda não descobriram que sujeição a Deus, a transformação é completa, é corpo, alma e espírito, envolve sua mente. Deus vai trabalhar em tudo. Você fala assim, Deus, eu não quero pensar isso mais. Simão não sabia. Simão se destacava justamente como aqueles que estavam interessados ali só no que Jesus poderia fazer por ele e não nele. Eu não tenho como afirmar isso. É claro que Simão era alguém que estava em busca de conhecimento, e conhecimento nunca é ruim, irmãos. Não tem como dizer isso. Jesus citava a Bíblia, Jesus podia, discutir com qualquer doutor da lei da sua época, e eu não tenho como dizer se Simão de fato era alguém assim, mas ele sem dúvida era alguém que estava interessado em aprender de Jesus. Porque o fariseu, era o caso de Nicodemos, era o caso de alguns que se aproximavam de Jesus, sempre estavam a questionar Jesus, ou colocar Jesus contra a parede para poder aprender algo. Embora Jesus era um rabino não tradicional, ele trazia, porque ele era a palavra de Deus viva, todo o conhecimento de Deus. E estar perto de pessoas assim é fantástico, pessoas que podem transferir um conhecimento na sua vida, trazer a sua mente a um nível mais alto, isso é bom. Isso, então não me entenda errado, isso é positivo, mas não é o propósito de Deus para nós. Deus não quer te encher somente de conhecimento. Muitos buscam conhecimento, porque conhecimento é mais fácil que intimidade. É muito mais fácil saber de Jesus do que conhecer Jesus. Se eu perguntar aqui, quantos sabem de Jesus? Muitos vão dizer, eu conheço Jesus. Eu já ouvi falar de Jesus. Eu conheço quase todas as suas passagens, suas parábolas. Mas quantos conhecem Jesus intimamente é outra coisa. É como eu dizer, quantos me conhecem, quantos conhecem o pastor Fernando, quantos conhecem o pastor fulano de tal. Você pode dizer, eu conheço, mas quantos sabem de nós intimamente? Pouquíssimos. Então, intimidade e conhecimento são duas coisas totalmente distintas. Outra coisa que eu não tenho como afirmar, eu não sei ao certo, mas há duas passagens muito similares a essa de Lucas. Uma está em Marcos, capítulo de número 14, verso 3, você pode conferir depois, e Mateus 26, 6. Ambas passagens são muito similares porque falam de um homem chamado Simão. No capítulo 26, verso de número 6 de Mateus, diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, diz que Jesus foi na casa de um homem chamado Simão. E mais na frente você vai perceber que assim como houve na casa de Simão, narrado em Lucas, existe uma mulher que quebra, no verso 7, aproximou-se dele uma mulher com frasco de alabastros, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele estava reclinado à mesa. A semelhança dessa história de Marcos é idêntica a essa, tremenda com Lucas, mas eu não tenho como afirmar com certeza que está falando do mesmo fato, embora muitos acreditem. Mas por que eu chamo a atenção a isso? Porque embora eu creio que o principal fator que trazia Jesus à casa de Simão era a busca do conhecimento, em Mateus e Marcos eu tenho uma informação muito importante. Diz que era Simão o leproso.
diz ali que ele era um leproso. E um leproso era alguém que estava totalmente excluído de tudo que a sociedade podia dar. Se ele era leproso, era para ele estar vivendo distante, nas cidades separadas para os leprosos. Então eu não sei se ele escondia essa sua lepra. Falando de uma forma bem bíblica, ele não podia estar no meio das demais pessoas. Ele era para estar isolado. Então era algo que ele tinha escondido na sua vida. Possivelmente a sua lepra não tinha se alastrado. Possivelmente a sua lepra era algo que somente ele sabia. E era comum naquela época, principalmente pessoas de influência, manter-se ainda no meio das pessoas, mesmo sendo leprosas. O coitado, que não tinha nenhum e ninguém por eles, eram enviados rapidamente para as cidades de leprosos. Mas se essas duas histórias são paralelas, existia um fator muito aqui preeminente nessa história, que ele estava em busca de cura pessoal. Ele sabia que Jesus tinha poder, e ele estava atrás do que Jesus podia fazer por ele. Aqui está a grande diferença de um fã e de um seguidor. O fã quer o que Jesus pode dar sem se envolver na sua vida. Ele não estava querendo ser transformado, ele não estava querendo ser um discípulo direto de Jesus, ele só queria o conhecimento e a cura. Eu quero te fazer uma pergunta. O que tem feito você seguir Jesus? As palavras maravilhosas de Jesus? O que Jesus pode fazer na sua casa, na sua família, na sua saúde? Ou de fato, pelo fato de você saber que você é um pecador? De saber que só Ele pode libertar você do peso do pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado. Eu não tenho outra razão para seguir Jesus, irmãos. O resto é consequência. Mas a razão que eu sou seu seguidor é porque Ele me perdoou de todos os meus pecados. Lucas capítulo 7, de novo. Ele olha para aquela mulher e diz assim, verso de número 47, os muitos pecados dela foram perdoados. Me chamou a atenção o verbo aqui. E eu fui ver no original, está no indicativo perfeito. Ou seja, não estão sendo perdoados agora, já foram perdoados. Não está pelo fato dela estar aqui, possivelmente Jesus já tinha encontrado com ela antes e já havia perdoado, e aquilo era um ato de gratidão para ela. Jesus, eu vim aqui, como de uma forma milagrosa, descobri que nada disso foi feito pelo Senhor. E eu estou aqui, Senhor, fazendo o que ninguém quer fazer por Ti. Eu estou aqui me colocando no lugar de um verdadeiro seguidor. Seguidor, irmãos, está sempre vendo o que não foi feito por Jesus. Ao invés de apontar o dedo e dizer, ninguém fez isso, ele vai lá e faz. Ao invés de ficar criticando, ele preenche o lugar. Ao invés de dizer, eu não gostei disso, ele vai lá e faz. O que não está bom, o discípulo está disposto a fazer. Ele é o primeiro a se colocar. E ela correu ali, entrou não sei como naquela casa e foi fazer o que Jesus não recebeu. E ela fez, como disse o pastor Suárez, daquele jovem. Para ela foi tudo. Ela quebrou um vidro de alabastros. Um vidro de perfume de alabastro era colocado dentro de um gesso. E era conservado ali com algo de muito valor, porque era muito difícil ter aquela especiaria. E era vendido por muito dinheiro. Na história de Marcos e na história de Mateus, o grande foco é justamente o vidro de alabastros. Porque tanto os que estavam presentes como Judas Iscariotes falaram assim, que desperdício! Como é que alguém me quebra um vidro de alabastros? Algo de tanto valor, algo tão precioso. E Jesus repreende eles e fala assim, vocês não sabem o que essa mulher está fazendo, ela está me ungindo para a minha morte. Ela está se derramando com o que ela tem de mais precioso para me honrar. O discípulo, irmãos, ele está sempre disposto a dar tudo que ele tem, tudo que é de valioso. O fã quer ter Jesus na mesa, mas não quer ter Jesus no coração. Essa é a grande diferença. Simão tinha Jesus na sua mesa, mas não tinha Jesus no seu coração. Há muitas pessoas seguindo Jesus que têm Jesus na mesa. Se olhar, tem uma Bíblia em casa, no carro. Se olhar, até parece que Jesus está com eles. Mas a verdade, Jesus ainda não está no coração. Quem tem Jesus no coração dá tudo. Eu disse, entrega tudo. Está disposto a se despejar aos pés do Senhor. Essa história conta do interesseiro e do discípulo. E é bem fácil eu terminar essa mensagem. Está entre você o fã ou está você entre os discípulos? É você um interesseiro
ou é você verdadeiramente um discípulo de Jesus? Eu concluo essa mensagem não só te fazendo essa pergunta, mas dizendo o seguinte: aquela mulher não teve medo de ninguém e de nada. Ela não estava se importando com o que iam pensar dela. Ela correu o risco de ser expulsa, ela correu o risco de ser maltratada, humilhada, mas para ela, honrar Jesus era mais importante. Eu fico pensando quantas vezes nós somos até discípulos de Jesus, mas temos medo do que as pessoas vão pensar. Temos medo do que as pessoas vão dizer a nosso respeito se nós fizermos algo tão extravagante assim para Jesus. O que aquela mulher fez não era algo muito comum. Mulher naquela época era considerada um ser inferior. Muitos consideravam mulheres sem alma. Se colocar numa mesa, junto num lugar, sem ser convidada, com a reputação que ela tinha, ela estava correndo risco de morte. Mas valia mais honrar Jesus do que a sua própria vida. Valia muito mais se depositar aos pés de Jesus do que querer dizer para as pessoas: a minha vida tem algum valor. Quem é discípulo já perdeu-se totalmente para Jesus. É por isso que há pessoas hoje ao redor do mundo, em lugares onde há risco de vida, dizer que é um cristão. Porque para elas o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para elas estar com o Senhor vale muito mais do que a vida. Eu fico pensando, quantos de nós teríamos coragem, se de fato somos discípulos, de arriscar a vida por Jesus? Essa série está te fazendo pensar. Estamos batendo na mesma tecla. É você um discípulo ou é você um fã? E assim como diz o pastor Soares, abrindo esse culto, nós vamos ser testados naquilo que estamos dizendo. Nós vamos ser provados naquilo que estamos afirmando. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Vai ter momento na sua vida onde vai chegar ali, é você um fã ou é você um discípulo? Quando chegar a hora de você definir, que você defina como essa mulher, você possa dizer: eu estou aos pés de Jesus. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Simão, típico exemplo de alguém que confessa Jesus por conveniência, por aparência, mas não quer de fato ser um discípulo. Eu quero que você pense agora no seu relacionamento com Jesus. Como é que está? É por conveniência? É por aparência? É em busca de benefícios pessoais? Ou é por aquilo que Ele já fez para você? O verbo no presente indicativo: Ele perdoou os meus pecados. Eu sigo a Jesus não pelo que Ele vai fazer por mim, mas pelo que Ele já fez. Eu me dei por completo a Jesus pelo que Ele já fez. Essa semana eu tive com pessoas que fizeram parte da minha vida há pouco tempo, quando eu ainda trabalhava como mecânico. E um deles falou assim: eu não acredito que até hoje você está na igreja, você deve estar ganhando um monte de dinheiro. Eu falei: não, eu ganho bem menos do que eu ganhava aqui. Ele falou: quanto você quer para voltar? Eu falei: não tem preço a minha alma. O que aconteceu? Eu falei: Ele morreu pelos meus pecados. Não é pelo que Ele vai fazer, é pelo que Ele já fez. Discípulo se entrega corpo, alma e espírito, é tudo de Jesus. Diante de Deus eu peço, faça um exame de você mesmo. Não é hora de você pensar em ninguém, é só em você e Ele. Você não entrou aqui como essa mulher sem ser convidada. Você está aqui a convite dEle. Mas como é o seu relacionamento? Se Ele sondar o teu coração, há intimidade? Você conhece a Deus de fato? Ele te conhece, eu sei disso. Mas você, durante a semana, nos seus momentos a sós, há uma intimidade com Deus, há um momento de você e Deus. Eu tenho mandado diariamente um devocional para a igreja. São 127 e-mails que eu mando diário. 47 são abertos por dia. Eu sei porque o programa me diz. A meu desejo é falar assim: talvez eles não precisem do meu e-mail, mas que eles tenham um tempo contigo. Nessa série, nós como pastores estamos tentando ajudar as pessoas a desenvolver um relacionamento de discípulo e não de fã. Não adianta, você não vai me agradar vindo só aos domingos e não tendo um relacionamento diário com Jesus. Eu não estarei fazendo o meu trabalho. Eu estou aqui para conduzir o povo de Deus
é fazer você discípulo de Jesus, pessoas que oram diariamente, que falam com Ele, que confessam os seus pecados, que se derramam aos pés dEle em lágrimas, que estão dispostas a se humilhar perante todos, sem se importar o que vão pensar de você, pelo simples fato de você saber, Ele morreu pelos meus pecados, Ele está me levando para o céu. Pai, eu oro nesse momento, Senhor, que isso possa ser um fato em nossas vidas, como essa mulher dessa história, Pai, que possamos ter zelo pelo nosso relacionamento, que possamos, Senhor, ter momentos de derramar lágrimas, de agradecer, de não pedir nada, apenas te honrar, de não ter nenhum interesse, Senhor, no coração, mas apenas de dizer muito obrigado, Jesus. Nós te amamos pelo muito que o Senhor nos perdoou, pelo muito que o Senhor fez por nós. Hoje eu não quero que ninguém ore pelas pessoas, pastor Soares, equipe, eu agradeço, mas eu acho que hoje é um tempo de todo mundo com Deus. Se você é um discípulo de Jesus, eu queria que você buscasse um lugar, talvez no seu banco, nesse altar, mas eu te peço pelo menos 5 minutos na presença de Jesus. 5 minutos honrando a Ele, orando, agradecendo, se despejando completamente, derramando completamente a sua alma. Eu te peço que você fale com Ele hoje. Misture a sua alma dele. Deixe ser conhecido pelo Senhor. Pai, eu concluo esse culto, Senhor Jesus, na Tua presença. Faça dessa igreja um altar. Possamos aqui, Senhor Jesus, ter pessoas lavando a alma na Tua presença. Possamos ter pessoas aqui sendo transformadas. Pessoas saindo de uma atitude de fã a discípulo. Em nome de Jesus, você que nos assiste, faça isso em casa também. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Participe de um tempo junto com a igreja. Diariamente ore ao Senhor. A paz do Senhor. Vamos abrir agora o altar, que você queira gastar um tempo com o Senhor. Amém? Se você